Amados irmãos e irmãs, saúde e paz a todos. Com muito carinho, acolho-vos aqui na Catedral Cristo Rei, símbolo máximo de unidade da Igreja de Deus aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. E com esta mesma alegria, acolho aqueles que nos acompanham através das redes sociais e também da Rádio América e TV Horizonte, emissoras da nossa rede Catedral de Comunicação Católica. E hoje, caríssimos, chegamos ao quarto domingo do Advento, final deste itinerário místico, espiritual, que nos prepara para celebrarmos bem o Natal do Senhor. E neste dia somos convidados a olhar o Advento sob uma perspectiva diferente, sob a perspectiva de uma mulher, uma jovem simples, que foi escolhida por Deus para ser a mãe de seu filho. Esta mulher é Maria. Ao longo do Advento, nós acompanhamos a liturgia, trazendo-nos três figuras de referência: Isaías, João Batista e Maria. Estes nos permitem conhecer algo que, diferentemente daquilo que se espera, manifesta Deus sobremaneira. Às vezes queremos que Deus se manifeste através de sinais portentosos, mas através dessas três figuras, o Advento nos ensina que Deus, na contramão da lógica humana, opta sempre por se manifestar através da simplicidade. E com Maria, nós assim aprendemos a resgatar o verdadeiro valor do simples. E para nos ajudar neste resgate, nesta conscientização acerca da importância, da relevância que o simples tem no ato de fé, a liturgia de hoje nos proporciona um itinerário que começa lá no Antigo Testamento, na profecia de Miqueias, capítulo 5, que hoje estamos rezando. Diante de um governo corrupto que traiu a vontade de Deus, Miqueias anuncia a restauração do povo por meio de uma mulher, que dará à luz aquele que trará a plenitude da paz, do bem, da segurança e da esperança. Num primeiro momento, Miqueias se referia a especificamente duas mulheres muito importantes para a história da salvação no Antigo Testamento: Judite e Jael. Porém, caríssimos, a comunidade cristã, lá no primeiro século de nossa era, conseguiu enxergar nesta leitura uma antecipação da missão de Maria. E o salmo que hoje estamos rezando, Salmo 79, corrobora para esta compreensão, quando nos diz sobre a intervenção de Deus no poder dos homens através de gestos simples, da própria delicadeza da graça de Deus. Gestos estes condensados nestes que Deus escolheu ao longo da história e assim provou que, de fato, aquilo que menos esperamos, que é o simples, é de fato um ambiente privilegiado escolhido por Deus para se manifestar. Por exemplo, temos o exemplo de um dos profetas que reconheceu Deus a partir de um vento suave em seu rosto. Temos aqui hoje, através da figura de Maria, a plenitude da revelação de Deus foi dada através de uma criança. Uma criança, um ser indefeso, mas este ser indefeso manifestou assim a glória de Deus, a simplicidade de uma moça que, já prometida em casamento, é desafiada a fazer parte de um projeto muito maior
do que aquilo que ela havia pensado até então. Deus escolhe aquela simples jovem para, através dela, operar o maior milagre que a humanidade já conheceu, a salvação através de Jesus Cristo. E neste sentido, a segunda leitura de hoje, a carta aos Hebreus, adverte-nos que Jesus, o filho de Maria, o bendito fruto do teu ventre, é o único mediador entre Deus e os homens. Ele se entrega como oferenda a Deus, por amor aos homens e para que estes fossem santificados, tornando-os próximos de Deus. Esta graça da proximidade de Deus foi nos concedida através de um singelo sim, de uma humilde moça, de uma simples criança. Caríssimos, o advento e sobremaneira o quarto domingo deste tempo que nos prepara para o Natal, é pois uma grande admoestação, porque nós precisamos recuperar a consciência de que o simples é o que mais fala sobre Deus. Por isso devemos desconfiar de todo e qualquer sinal portentoso que possivelmente encontremos por aí. Infelizmente, muitas comunidades cristãs, em virtude de uma concepção equivocada do que vem a ser milagre, fazem dos milagres o último e mais sublime recurso da manifestação de Deus. Mas o advento vem nos dizer o contrário. Obviamente que Deus realiza milagres de várias maneiras, dentre as quais as também portentosas, porém, estes milagres, eles são contingentes. O mais importante e o que de fato revela a vontade e a ação de Deus no mundo é a simplicidade. É a simplicidade. Deus se revela através de palavra, um recurso simples. Deus continua a se mostrar à humanidade através da igreja, uma comunidade reunida de seres humanos falhos. Deus escolheu para continuar a plenitude da salvação, como recursos para tal, justamente um pão e o vinho, para dar à humanidade o maior dos milagres, que é a Eucaristia. Deus escolhe para consolar os corações aflitos, às vezes aquilo que a gente menos espera, uma palavra de consolo, uma oração, um abraço. Tudo isso nos revela Deus, caríssimos. E quando o advento resgata como figura central a pessoa de Maria, é justamente para nos ensinar que Maria é importante para a história da salvação, justamente porque ela era simples. E esta simplicidade é manifestada em seu serviço, em sua missão e em sua bem-aventurança. Maria era serva. Por quê? Porque permitiu ser guiada e transformada por Deus. Ser servo é isso, é permitir-se guiar por Deus. Maria era missionária, inebriada da graça de Deus, ela não ficou com essa graça para si. Ela foi imediatamente visitar a sua prima Isabel, que também havia sido agraciada. Só que, diferentemente de Maria, Isabel havia recebido um laivo de graça. Maria não. Maria havia recebido a plenitude da graça. E por isso foi partilhar essa graça com Isabel, a tal ponto de Isabel, ou melhor, de João Batista manifestar essa alegria, vibrando de alegria no ventre de Isabel. E Isabel, para mostrar que de fato estava ali sendo agraciada pela plenitude da graça, que era o fruto do ventre de Maria, exclamou: como pode a mãe do meu Senhor vir me visitar? Esse gesto da missão, caríssimos,
Mostra-nos que de fato nós, por carregarmos também a graça da filiação divina, devemos partilhar a fonte da alegria que está em nós, que é Cristo Senhor. E por fim, Maria era simples porque era bem-aventurada. Ou seja, ela confiava em Deus. E ao perceber que Maria estava cheia do Espírito Santo, Isabel assim proclama esta bem-aventurança de Maria e mostra que aquele que de fato está inebriado pela palavra de Deus também se faz abençoado. A palavra de Deus nos abençoa, a palavra de Deus nos instrui, a palavra de Deus nos apresenta uma alegria que é diferente da alegria do mundo, a alegria de ter simplesmente Jesus em nosso meio, enquanto Emanuel, enquanto Deus conosco. Maria era bem-aventurada, era a abençoada, ou melhor, é a abençoada, porque ela se reconhece cheia de Deus. Aqueles que se reconhecem cheios de Deus, aqueles que reconhecem Maria como a mãe do Salvador, assim como Isabel o fez, encontra lugar privilegiado para experimentar a presença de Deus através da simplicidade. A simplicidade é o ambiente preferido por Deus para se manifestar e para continuar a sua providência ao longo deste tempo em que somos peregrinos terrestres. Não deixemos de perceber o simples, em detrimento de uma busca por portentos, por sinais maravilhosos. Portanto, caríssimos, se quisermos experimentar Deus, basta entrarmos na escola de Maria. Nesta escola, Maria nos ensina o serviço, a missão e a bem-aventurança como manifestações plenas e privilegiadas da simplicidade do Evangelho. E para tornarmos isto ainda mais forte, devemos nos valer dos valores que nos formam, confiar em Deus e assim rezarmos incessantemente e darmos testemunho desta confiança através de palavras e obras. Se fizermos tudo isso, experimentaremos Deus assim como Maria experimentou. Seremos alvos mais evidentes da misericórdia de Deus e aumentaremos as possibilidades de ganhar muitos para Ele, muitos para Deus. Entremos na escola de Maria e aprendamos o que de fato significa buscar a Deus, o que de fato significa desejar e encontrar Deus. Porque sem desejar Deus, nós não o conheceremos. Sem esperá-lo, nós não o encontraremos. E sem procurá-lo, nós não o descobriremos. Façamos isso, valendo-nos da simplicidade da fé. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.